Salve, salve, meus amores! Cá estamos nós para resolver a prova do primeiro exame de qualificação da UERJ sob a ótica da Química. Então, eu quero entender, cara, o que está caindo em cada uma das questões? Será que a UERJ surpreendeu ou não em algum dos assuntos? Enfim, tem um monte de coisa que a gente pode conversar aqui, mas antes eu quero pedir para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e, se for possível, deixa aqui nos comentários, seja uma felicidade, seja uma dor que vocês estejam sentindo. Eu acho que esse ambiente de comunidade que a gente acaba criando aqui faz com que as pessoas se ajudem, tá? E eu quero saber também, né, cara, o que eu posso te ajudar daqui pra frente, tá? Então, se vocês puderem, faz isso por mim, tá? Agora vamos nessa, gente. Vamos partir para as nossas questões para que tudo faça sentido na tua cabeça e você entenda. Óbvio, se você acertou, tá tudo bem, mas se você errou, por que você errou? Vamos nessa. Olha só, a primeira questão é uma questão do texto base. O texto não servia para nada, o texto só servia para contextualizar, tudo bem? É muito mais um texto motivador para você ler e se inspirar ali do que para resolver a questão de química, né? Mas enfim, essa primeira questão que apareceu, que foi a questão de número 3 da prova, ela envolvia a temática, né, cara, de funções orgânicas. Reconhecimento de função orgânica é muito batido em exame de qualificação. Você ir para uma prova dessa sem dominar, sem conhecer as principais funções e seus grupos funcionais, pode ser algo bem perigoso, tá? Mas vamos ler a questão para entender o que ele propôs para a gente. Olha só, questão de número 3, ele botou assim: assim como o cortisol, o hormônio adrenalina também é produzido pelas glândulas suprarrenais. Observe as fórmulas estruturais das moléculas correspondentes a esses hormônios. Colocou ali para vocês cada uma das estruturas. Agora vamos para o comando da questão. Agora sim a gente pode começar. Ele botou assim para a gente, ó. Em ambas as moléculas, ou seja, nas duas, evidentemente, observa-se uma mesma função orgânica, cara. Mesma função orgânica. Então ele quer saber a função orgânica que é semelhante às duas, que é denominada o quê? Te deu aqui algumas opções para você poder reconhecer. Bom, gente, para você saber onde tem função orgânica, basta você procurar os átomos que não são nem carbono nem hidrogênio. Aqui são moléculas que têm oxigênios e nitrogênios e ali a gente vai ter função orgânica. Observa uma coisa aqui. Vamos lá. Quando você tem um C dupla O, que a gente encontra aqui, C dupla O pode caracterizar duas funções diferentes. A gente tem tanto a função aldeído quanto a função cetona apresentando esse C dupla O. Só que no aldeído, o C dupla O precisa estar na ponta, precisa ser num carbono primário. Aqui, o C dupla O está entre carbonos, ou seja, é um carbono que vai ser um carbono secundário. Isso caracteriza, galera, a função chamada de função cetona. Então aqui, ó, a gente vai ter a função cetona tanto numa situação quanto na outra. Beleza. Função cetona, show de bola, identificamos. Agora, cuidado olhando para o cortisol, porque vai aparecer para a gente aqui uma outra função. Essa outra função tem como grupo funcional a hidroxila. Só que cuidado, gente, porque a hidroxila ela pode caracterizar funções diferentes a depender de onde ela estiver ligada. Na situação que ele colocou no cortisol, todas as hidroxilas estão presas em carbonos só com ligação simples, carbonos saturados, carbonos sp3. Então, nesta situação, a gente trabalha com a função álcool. Então, eu vou ter tanto álcool aqui, quanto álcool aqui. E tinha mais um ali em cima que eu não tinha marcado, mas eu marco agora. Tem mais um álcool aqui. Aqui a gente também vai ter a função álcool. Maravilha. Tá, então, no cortisol, a gente tem tanto álcool quanto cetona. Agora, vamos partir para o outro lado. Do outro lado, a gente vai ter o seguinte. Observa. Do outro lado, a gente vai perceber a existência de hidroxilas que estão ligadas diretamente ao anel aromático. Quando isso ocorre, a função orgânica que a gente tem é a função fenol. Cuidado, gente. Hidroxila ligada a anel aromático caracteriza a função fenol. Agora, a gente vai perceber também a existência disso daqui, ó. A gente tem um nitrogênio. O nitrogênio, quando ele não está ligado a um C dupla O, ele caracteriza a função amina. Ih, vai ficar bem clarinho. Deixa eu botar de outra cor aqui. Vou botar aqui para vocês, ó, amina. Tá aqui, ó, lindo. Show? E agora, lá em cima, a gente vai ter a nossa função orgânica, que vai ser comum aos dois, que é quando o OH está ligado a um carbono saturado, que é a função álcool. Olha que lindo, gente. Então, a função orgânica, que vai ser comum aos dois, é a função álcool. Com isso, a gente pode marcar a letra C, que é o nosso gabarito.
Fechou? Essa primeira questão é uma questão de reconhecimento de função. Show de bola? Vamos partir para a próxima? Ó, a próxima questão é a questão de número 35. Aqui sim, a gente já cai na parte de ciências da natureza. Tudo bem? Vamos ler a questão? Olha só o que ele colocou para gente. A tabela de classificação periódica dos elementos, elaborada por Mendeleev, o Dmitry Mendeleev, reúne informações sobre os diferentes elementos químicos. Em homenagem a esse cientista, o elemento químico de número atômico 101, informação muito importante nessa questão, foi nomeado como Mendeleévio, sendo representado pelo seguinte símbolo. O que as pessoas, às vezes, acabam tendo um pouco de dificuldade é não sabendo a associação do nome com o símbolo. A UERJ já fez questão assim. Só que aqui, se você ficar tentando entender, cara, Mendeleev, quais são as letras que ele usa? Meu Deus, cara, não sei. Calma, porque essa questão, ela acabou se tornando uma questão simples. Se você tivesse feito uso disso daqui. Cara, a tabela periódica, ela vem no final da prova, é diferente do Enem, cara. É diferente do Enem, a gente tem tabela periódica nessa prova, e a tabela ela é organizada em função do número atômico, cara. Se ele fala pra gente sobre o elemento químico de número atômico 101, é só você vir na tabela periódica, localizar o elemento de número atômico 101, que está aqui embaixo, do lado direito, e você vai ver o símbolo, MD. Está escrito, não precisa saber. Só você olhar na tabela periódica. Então, o gabarito fica na letra A, essa questão 35. Essa questão ela pode ter tirado o sono de muitas pessoas, né? Porque, cara, meu Deus, e aí agora? Ou pode ter sido, né, de fato, a felicidade de outros quando perceberam que o número atômico, é só você olhar pela tabela periódica que você vai ter o resultado ali na boa. Tá? Você conseguiu perceber isso? Você foi na tabela periódica? Me conta aqui nos comentários, tá? Eu quero saber de vocês, beleza? Então, questão até, inclusive, bem rapidinha de ser feita. Show? Bom, vamos na nossa próxima questão. Essa daqui é uma questão interessante. Ela seria mais interessante se fosse a primeira vez que a UERJ propõe isso daqui, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? É muito importante para vocês, vestibulandos e vestibulandas, que estão estudando para fazer essas carreiras que são muito concorridas, tipo medicina, enfim. É muito importante, cara, que vocês façam provas antigas. Uma das coisas que é muito relevante da resolução de provas antigas é que às vezes, não é sempre, obviamente, mas às vezes, as questões elas vêm muito semelhantes. É sério, cara. Essa questão daqui, perguntando sobre cis e trans em fórmula estrutural, já apareceu em provas antigas da UERJ. Se você já tivesse feito, cara, metade do caminho já teria sido dado, cara. Tô falando seríssimo com vocês. Vocês precisam fazer provas antigas. Se você, por acaso, não atingiu o conceito que você quer, cara, bota isso na tua agenda, cara. Bota isso na tua rotina semanal, tentar pegar as provas antigas para fazer, tá bom? Isso é importante pra caramba, cara, de verdade. Vamos ler o texto? Questão de número 43, vamos lá para poder entender o que ele propõe pra gente. Para atrair indivíduos do sexo oposto, as fêmeas da mosca doméstica exalam um feromônio cuja molécula é representada pela fórmula estrutural espacial a seguir. Nessa molécula, observa-se a presença, ponto importante, de isomeria espacial. A isomeria espacial, lembra que tem dois tipos? A gente tem a ótica e a geométrica, que é conhecida como cis e trans. Guarda isso. Associada em saturação entre dois carbonos. Cara, isomeria espacial associada à ligação dupla, pelo menos em cadeias abertas, não é sempre que ela é associada a dupla, podia ser numa cadeia fechada, mas não vou colocar minhoca na tua cabeça. Vamos lá. Se você tá trabalhando com insaturação e estudando isomeria geométrica, cara, ele tá trabalhando com a isomeria cis e trans, né? Tá trabalhando com a isomeria cis e trans, ou a conhecida isomeria geométrica ou isomeria EZ. Isso já apareceu em provas da UERJ, tá? Agora vamos tentar entender o que a questão propõe pra gente em termos de comando. Vamos lá. O isômero observado e as posições dos carbonos insaturados na cadeia carbônica estão indicados em... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o tipo de isômero e ele também quer saber a posição dos carbonos insaturados. Essa segunda pergunta, ela pode ter feito você marcar a opção errada. Depois eu conto para você por quê. Bom, vamos primeiro entender o tipo de isômero. Quando a gente fala sobre isomeria espacial, a gente está falando sobre dois tipos. A gente tem a ótica, que é o lance do carbono quiral, que não é a questão, e a gente tem a isomeria geométrica. A condição de existência de isomeria geométrica é a seguinte: se a cadeia for aberta, precisa ter a ligação dupla entre carbonos, e esse cara tem que ser diferente desse,
Além disso, esse cara tem que ser diferente desse. Tudo bem? E aí, a depender de como eles estão em relação à dupla, eu posso ter um isômero ou outro, cis ou trans. A nossa referência, galera, é a ligação dupla. Então, a nossa referência aqui, ó, vai ser pra gente a ligação dupla. Então, se eu chego para vocês e coloco aqui como referência dupla, a gente consegue perceber o seguinte. Nesse caso, que eu estou colocando ligantes laterais iguais, alfa, alfa, beta, beta, fica fácil de você identificar. Quando os ligantes iguais eles estão para o mesmo lado, a gente vai dizer que esse cara é o isômero cis, tá? Ou isômero Z, tá? Agora, se eu tenho os ligantes iguais, um para cima e um para baixo, eu passo a ter o isômero trans ou isômero E, tá? Cara, se fossem diferentes, aí ia dar um pouco mais de trabalho, mas eu não vou entrar nessa discussão porque não precisou aqui, tá? Tá, onde eu quero chegar com vocês? Vamos lá para cima e olhar para a ligação dupla. Vou dar um zoom até maior aqui pra gente. Ó, a gente vai ter aqui os carbonos da dupla como sendo esse e esse. O que você não podia esquecer é que esses carbonos, eles também apresentam átomos de hidrogênio. E aí, se a nossa referência é a ligação dupla, né, os carbonos da dupla, a gente consegue notar que se eu traçar uma linha aqui embaixo, você está vendo os dois hidrogênios para o mesmo lado? Se os dois hidrogênios estão para o mesmo lado, a gente pode dizer que esse cara ele é o isômero cis, tá? Então, a conclusão que a gente tira é que a gente está entre a letra A e a letra B. Agora, a gente precisa saber em quais carbonos essa insaturação está. O que muita gente acaba errando é achando que a contagem ela é da linha que ele escreveu em cima, por exemplo. E aí vai contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí vê o 14 e 15 aqui, marca e fala assim, ih, essa tava fácil. Errou, miserável, errou, miserável. Pois é, cara. Sabe por quê? Quando você tem uma cadeia carbônica e você tem uma insaturação, como regra, né, como regra oficial, a contagem ela é sempre feita, guarda essa informação, de tal forma a ter a insaturação com os menores números. Qual é a conclusão que eu tiro em relação a isso? A contagem ela precisaria começar daqui, porque assim eu teria os menores valores para dupla. E aí, olha o que a gente vai ter, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nota que a gente vai ter a dupla entre os carbonos 9 e 10. Com isso, essa questão 43, ela fica com gabarito letra A. Sacou? Se você contasse lá em cima, ia ter resposta, ia dar treta. Beleza? Então tá resolvido. Tá feita essa nossa questão. Vamos partir para 45, a nossa próxima questão? Ó, essa próxima questão, ela é uma questão que vai abordar, né, a parte de reações químicas, gases. Vamos lá para a gente poder entender o que ele quer. Olha só, ele bota assim. Em um laboratório, com um sistema fechado sob condições isobáricas, opa, isobárico, é importante, isobárico é quando a gente tem a pressão constante. Eu tenho P constante. Processo isobárico tem pressão constante. Guarda essa informação que é crucial para vocês. Tudo bem? Vamos embora. Realizou-se o estudo da seguinte reação química. Está transformando gás oxigênio, que é o O2, em gás ozônio, que é o O3. Ao longo do estudo, foram monitorados 5 parâmetros: volume, massa, pressão, quantidade de átomos e número de moléculas. Vamos embora. Observe no gráfico a variação do volume em função do tempo. Você está percebendo que conforme a reação vai acontecendo, você está notando uma redução do volume conforme o tempo passa? Tá, ele vai querer entender justamente por que isso está acontecendo. Vamos embora. A variação do volume registrada decorre da redução do seguinte parâmetro monitorado. Ele quer saber, cara, qual é o parâmetro que está causando a redução do volume? Para vocês entenderem, eu quero vir aqui embaixo e trazer para vocês o famoso PV igual a nRT.
Bom, se eu chegar aqui para vocês e deixar o volume de um lado e o resto do outro, a gente vai ter o seguinte, ó, N, R, T, tudo isso daqui dividido pela nossa pressão. Tudo bem? Show? Vambora. O que você está percebendo? Você está percebendo que o volume para sofrer alteração, ele depende desses parâmetros, faz sentido? N, que é o número de mol. O R vai acabar não dependendo porque R é uma constante, depende da temperatura e também depende da pressão. Só que olha só, galera, o que está acontecendo? A gente está percebendo que o R é uma constante e ele contou para a gente que o P, que é a pressão, também são constantes. Se isso daqui está sendo constante, ele não está gerando alteração, não está mexendo no volume do sistema. Logo, o volume ocupado, ele está diretamente associado à temperatura que a gente vai ter lá dentro e ao número de mol. Opa, ponto importante aqui, cara. Você notou que a questão, ela simplesmente resolveu não falar nada sobre temperatura? A temperatura, ela de fato poderia gerar alteração ali dentro no volume. Só que ele não falou nada sobre temperatura. Inclusive, nem tem nas opções, tá vendo? Então deixa a temperatura de lado. Ou seja, a gente está percebendo que o volume para diminuir, ele precisou que o número de mol de gás também diminuísse. O número de mol de gás. Agora vamos lá para a gente poder olhar o que está acontecendo nessa reação para que a gente de fato tenha essa variação e essa redução no volume. Olha para a nossa equação aqui. Do lado esquerdo, eu tenho 3 mol de gás oxigênio. Do lado direito, eu tenho 2 mol de gás ozônio. Nota, eu realmente estou saindo de 3 mol e indo para 2 mol. Estou reduzindo o número de mol. Só que quando você olha para as opções, você não tem número de mol. Mas você sabe que existe um número que está associado ao número de mol, não é isso? Existe um número associado. Cara, se eu falo que eu tenho mais mol de alguma coisa, eu tenho mais moléculas dessa alguma coisa. Sacou? Então, acaba que, de fato, né, cara, o nosso gabarito fica na letra D nessa questão 45. Mas, Alan, por que não podem ser as outras? Eu te explico. Eu te explico fácil. Ó, por que não pode ser letra A? Por que não pode ser massa? Cara, isso aqui não é uma reação química? Lá na época de Lavoisier, ele já falava que numa reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, numa reação química, não está alterando a massa do sistema. Então não foi ele que causou variação no volume. Entende? Agora, a letra B, ele falou sobre a pressão, o processo é isobárico, né? Então a pressão é constante, não variou a pressão. Agora, Alan, por que não variando a quantidade de átomos? Eu tenho certeza que uma galera marcou letra C. Sabe por que não varia o número de átomos? Olha só, quantos átomos você tem aqui? Você tem 3 vezes 2 átomos, não é isso? Você tem 6 átomos. E aqui, 2 vezes 3? Também 6 átomos. Gente, o balanceamento de uma equação é para igualar o número de átomos. Numa reação, o número de átomos é conservado, cara. Sacou? É por isso, inclusive, que a massa é conservada. Fez sentido para vocês? Muito bom, cara. Então, de fato, é o número de mol de moléculas que está sofrendo variação. No começo eu tenho 3, depois eu tenho 2. Show? Bem feita essa questão, cara. Gostei pra caramba. Acho até para um exame de qualificação uma questão um pouquinho mais difícil. Show? Vamos lá, cara. Agora a gente cai na nossa última questãozinha aqui. Essa última questão, provavelmente, ela foi considerada, ou vai ser considerada, a questão mais difícil da prova, porque é a questão de conta. Geralmente, a questão de conta, a galera sente um pouco mais de dificuldade. Tudo bem, gente? Vamos ler o texto? Olha só, galera, tem esse texto inicial que eu vou privar a gente de ler, porque ele não serve pra nada. E aqui no YouTube, Times Money, é ou não é? Vamos lá. Olha só o que está acontecendo aqui. Meus amores, vamos direto para a nossa pergunta. Vamos entender o que ele colocou pra gente. Ele falou assim: sabe-se que o principal componente do sal gema é o cloreto de sódio, cuja solubilidade em água é de 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água. Opa, abre teu olho aí, hein, gente. Isso tudo a temperatura de 20 graus. Essa questão é uma questão de soluções que fala sobre coeficiente de solubilidade. Tudo bem? Vamos lá para saber qual é a pergunta que ele propõe pra gente. Bom, vou até marcar essas informações porque elas são úteis, tá? Essas duas informações são úteis. Vamos nessa.
A essa mesma temperatura, a quantidade de matéria... Pessoal, eu falei isso na nossa revisão, mano. Eu falei isso na nossa revisão. Quantidade de matéria equivale a número de mol, cara. Guarda essa informação. Do cloreto de sódio dissolvido em 2 kg de água... Caraca, 2 kg de água, formando uma solução saturada, tá no limite da solubilidade dele, né? Tá? Não consegue dissolver mais. Corresponde a aproximadamente quanto? A UERJ não é muito comum colocar aproximadamente não, mas ela colocou aqui e tá tudo bem, gente. Vambora. Cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma regra de 3. Por quê? A gente sabe que 36 gramas de cloreto de sódio, NaCl, são dissolvidos em 100 gramas de água. Em 100 gramas de água. Tá aqui. Essa é uma informação que a gente tem. Agora, vem aqui embaixo rapidinho. Ele contou pra gente que ele precisa de 2.000 quilos. Gente, tem que passar para grama. Então, vou botar aqui, ó, mais 3 zeros. Tudo bem? De água. Aí, agora, o que vai acontecer? Do lado esquerdo, a gente vai ter um X, que vai indicar pra gente quantos gramas de NaCl a gente vai ter. Tudo bem? Bom, a nossa conta vai ficar assim, ó. Eu vou tomar a liberdade de cortar esses 2 zeros com 2 zeros aqui, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. O nosso X, ele vai ser igual a 36 vezes o 2 com 1, 2, 3, 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. 36 vezes 2 vai dar 72. Isso aqui vai dar 72, também com os 4 zeros. Então, deu 72.000. Aqui, ó, gramas de NaCl. Mas calma, porque não é isso que ele quer ainda. Ele quer o número de mol, ele quer a quantidade de matéria, não é isso? Ele contou pra gente. Como é que você usa, como é que você faz uso aqui dessa questão da quantidade de matéria? Como é que você chega nesse número? Para você conectar grama com mol, você precisa da massa molar. E aí, a gente vai ter que, obviamente, consultar a tabela periódica. Bom, quando a gente fala sobre a massa molar, e eu estou tratando especificamente do cloreto de sódio, a gente vai perceber o seguinte. Pela tabela periódica, a gente vai perceber que o sódio tem massa 23 e o cloro tem massa 35,5, certo? Então, vamos lá para a gente poder calcular aqui. Vai ser 23 do sódio mais 35,5 do cloro. Somando os dois, 58,5 a unidade gramas por mol. Aqui você podia fazer uma regra de 3 ou colocar na própria fórmula de número de mol, tá? Você poderia colocar na fórmula de número de mol ou fazer a regra de 3. Como é que seria a regra de 3? 58,5 gramas está para 1 mol, assim como 720.000 está para X. Ia dar no mesmo. Vou botar a fórmula porque eu gosto da fórmula. A fórmula é a massa sobre a massa molar. Legal. Tá, como é que vai ficar isso daqui, ó? O número de mol, ele vai ser a massa, 720.000, tudo isso dividido por 58,5. Cara, como é uma questão de múltipla escolha, você podia começar a fazer a conta ali e chegava no resultado. Mas eu vou te dar o valor exato, tá? Ó, deixa eu botar aqui para vocês. Ó, 720,123 dividido por 58,5. Olha quanto dá isso aqui. Tá dando, ó, 12.307,69, tá? Então foi 12307 ou 08. 123, o mais próximo que a gente tem, ele quer o valor aproximado, fica na nossa letra A, tá? Ele botou na letra A 12.300, a gente achou 12.308 aproximadamente, então de fato esse é o nosso melhor valor, né, cara? E assim a gente consegue fechar nessa questão 46 a nossa resolução. Mas eu tenho um recado importantíssimo para vocês, gente. Vocês perceberam uma coisa crucial nessa prova. Vocês perceberam que teve uma questão que repetiu a ideia, a temática, a lógica de uma questão que apareceu num passado. Vocês lembram disso? Essa questão de número 43? Cara, se você tivesse resolvido essa questão antes,
você já mataria essa questão e, cara, já seria mais uma para tua conta. Onde eu quero chegar com vocês? A resolução de provas antigas é muito importante. É por isso que, neste momento, eu criei o que a gente chama de UERJ 10X. Você que agora passou por esse exame de qualificação, se você conseguiu atingir o conceito que você precisa resolver as provas antigas necessariamente de UERJ passada. Ano passado, a gente voltou com o modelo discursivo e agora a gente está mantendo, esse ano a gente vai manter o modelo discursivo. Então, olhar para as provas antigas, entender como é que elas foram, isso é crucial. Por isso que eu criei o UERJ 10X. Eu resolvendo química discursiva, pegando as 10 últimas provas, e o Rafael Cafezeiro, que é o professor de biologia, resolvendo também as últimas 10 provas, a gente criou esse produto chamado de UERJ 10X. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, toca aqui embaixo que vai ter um link justamente para você conseguir acessá-lo. Ó, gente, de verdade, do fundo do meu coração, a resolução das questões está absurdamente detalhada. A gente fala o comando, a gente dá uma noção teórica prévia para você entender por que a resposta é aquela, coloca a resposta bonitinha e, gente, de verdade, isso pode ajudar demais na sua preparação. Então é isso, um grande beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo.